Olá, pessoal. Vamos então para a nossa resolução de exercícios sobre o cilindro. Considere um retângulo de dimensões 3 cm por 5 cm e faça o que se pede. Letra A. Efetue uma rotação completa em torno de um dos lados, gerando um cilindro de revolução. Determine sua área lateral. Agora faça a rotação completa ao redor do outro lado, gerando um outro cilindro de revolução e determine a sua área lateral. Bom, para a gente ilustrar a letra A e B, então seria essa situação. Eu tenho um retângulo 3 por 5, que eu posso girar ele no sentido vertical, gerando então um cilindro de revolução, ou ele estando na posição horizontal, ok? Gerando aquele segundo cilindro ali que é um pouquinho mais baixo, em compensação mais largo. E agora ele quer que a gente trabalhe então com a área lateral. E na letra C, o que você pode concluir a respeito dos resultados? E se trocássemos os cálculos da área lateral pelo cálculo do volume? O resultado seria análogo? Então vamos comparar a área lateral e o volume de ambos os cilindros. Então olha só, a área lateral de um cilindro ela é dada por 2πr vezes h. Por quê? Quando eu planifico a superfície lateral de um cilindro, eu tenho um retângulo, que a base dele é o comprimento do círculo, porque ele reveste todo o contorno desse círculo da base, e a altura do cilindro é a altura desse próprio retângulo. Então, 2πr vezes h. Então, em relação ao cilindro 1, nós temos 2π vezes o 3, que é o raio, vezes o 5, que é a altura. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30π centímetros quadrados. Fazendo o mesmo para o segundo cilindro, então agora o raio é 5 e a altura é 3. Então, 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30π centímetros quadrados. Então, como vocês podem observar, a área lateral do meu cilindro, independente da posição desse retângulo que forma o meu cilindro de revolução, ela é a mesma. Agora vejamos o que acontece no volume. Então, o volume é a área da base vezes a altura. A base é um círculo, que a área é πr ao quadrado. Então, o volume será πr ao quadrado vezes a altura. Olhando para o primeiro cilindro, o raio é 3 e a altura é 5. Então, eu fico com π vezes 3 ao quadrado vezes 5. Bom, 3 ao quadrado é 9 vezes 5, então o volume será 45π centímetros cúbicos. Agora, para o cilindro 2, então nós temos o raio 5 e a altura 3. Então, fica π vezes 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado é 25, que vezes 3, 75π centímetros cúbicos. E ao contrário do que aconteceu com a área lateral, que foi igual em ambas as situações, o volume ele é alterado, então, quando nós trocamos ali o nosso raio pela nossa altura. Questão 2. Em um laboratório, um reservatório que contém um medicamento líquido tem a forma de um cilindro circular reto, com as medidas internas de diâmetro D e comprimento L iguais a 80 e 100 centímetros, respectivamente. O reservatório repousa sobre uma superfície plana e horizontal. Diariamente, o funcionário verifica a quantidade de medicamento no reservatório usando uma régua que é inserida verticalmente, até atingir a extremidade inferior do tanque, como mostra a figura. Nessas condições, determine, letra A, a capacidade total aproximada em litros do reservatório. Bom, a capacidade do reservatório é o seu volume. O volume é a área da base, e aí nós precisamos enxergar esse cilindro em pé, né? Ele está deitado ali, então a base é o círculo, πr ao quadrado, vezes a altura h. Bom, o diâmetro é 80, então o raio vai ser 40. Como nós queremos o volume em litros, eu já vou calcular ele em metros cúbicos, que vai ficar mais fácil a minha conversão. Então, ao invés de usar 40 centímetros, eu vou usar 0,4 metros. E a altura dele, que é aquele comprimento L, ao invés de 100 centímetros, eu adotarei 1 metro, ok? Então, 0,4 ao quadrado é 0,16, que vezes 1 é 0,16 π metros cúbicos. Nós sabemos que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, basta eu pegar aquele meu volume e multiplicar por 1.000. Então, eu vou ter que é 160 π litros que cabem nesse meu reservatório completo. Na letra B, ele nos pede a medida
em centímetros da corda AB representada na figura, indicando o nível horizontal do medicamento em relação à superfície. Então, agora a gente está olhando para o nível do medicamento e nós queremos o tamanho daquela retinha AB, que é uma corda dessa circunferência. Bom, vamos projetar aqui então. O diâmetro é 80 centímetros, certo? E o líquido ele está a uma altura de 60 centímetros, conforme consta ali na imagem, certo? Bom, observem que nós formamos um triângulo aqui. Este triângulo é formado pelo segmento AP, que é metade da corda AB. Aqui um segmentozinho PO, que mede 20 centímetros. Como que eu sei que ele mede 20? Tudo mede 80, então até o centro vai medir 40, que é o raio. 40 até chegar no 60, 20 centímetros. E esta diagonal aqui é o próprio raio, que nesse caso é 40 centímetros. Então, nós formamos um triângulo retângulo, que eu conheço o cateto 20 e a hipotenusa 40. Aplicando o teorema, então, eu consigo descobrir o tamanho do segmento AP. Então, pegando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o segmento AO, um dos catetos é o segmento OP e o outro é o segmento AP. Então, fazendo as devidas substituições, 40 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 1.600 é igual a 400 mais x ao quadrado. Pego o 400 que está somando, passo diminuindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1.200. Para tirar o ao quadrado, eu passo na forma de uma raiz quadrada. 1.200 não possui raiz quadrada exata, e aí, então, nós fazemos a fatoração, chegando que o segmento x mede 20 raiz de 3 centímetros. Entretanto, o segmento x ele é apenas a medida de A até P, e isso é metade da nossa corda. Então, o segmento AB todo vai medir 40 raiz de 3 centímetros. Questão 3. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diploma a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro de centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno do tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma bem ajustado para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha do papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Bom, se nós calcularmos o comprimento do círculo ali da base do meu cilindro, eu terei o comprimento de uma volta do papel, certo? O comprimento é dado por 2π vezes o raio. Ele não nos deu o raio, mas ele disse que o diâmetro é d. E nós sabemos que o raio é metade do diâmetro. Então, no lugar de raio, eu vou colocar d sobre 2. Observem que eu tenho um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Então, nós podemos cortar, fazer a simplificação e vai sobrar apenas que o comprimento é π vezes d. Esse é o comprimento de uma volta, mas ele disse no enunciado que o papel dá 5 voltas completas em torno do tal cilindro. Então, como a folha dá 5 voltas, o comprimento da folha do papel vai ser dado por 5π vezes d. E a alternativa correta é a alternativa D.